Então, a pastora Daniela, que a gente chama de pastora Dani, desde o dia que eu conheci ela, que ela literalmente abriu a boca dela, né, no nosso encontro. Eu já vou deixar um convite aqui para as mulheres, porque é um grupo de mulheres, né? Nós temos um grupo Mulheres Transformadas, que a gente se encontra todas as terças para aprender, para conhecer a Bíblia, né? Realmente conhecer, e está sendo extraordinário, está sendo transformador. E através, né, das palavras, do conhecimento, da experiência da pastora Daniela, que nós estamos conhecendo esse livro tão rico e tão poderoso que é a Bíblia, que faz um tempo que eu estava nessa busca e eu não fazia ideia de tudo, né? E a gente, poucos encontros tivemos até hoje, né? E é tudo muito intenso, então não se consegue ir muito pra frente, né, pastora? A gente está no livro de Tiago ainda, porque realmente é muito intenso, é um livro muito rico. E a Janine, né, minha madrasta, trouxe essa ideia, ardeu no coração dela e trouxe essa ideia de fazer esse grupo das mulheres. A pastora nos disse que tudo que a gente quiser saber nessa vida, a gente tem dentro da Bíblia a resposta, né? Que se quiser saber de trabalho, tem lá dentro, se quiser saber de casamento, e não é diferente a maternidade. Olá meninas, todas vocês que estão conosco, eu sou a pastora Dani, sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, já há 19 anos ministrando na Igreja Quadrangular, comecei meu ministério e prossigo, e em nome de Jesus quero chegar aí até o final da minha vida. Peço que Deus me dê graça todos os dias para que até o final da minha vida eu tenha a graça de pregar o Evangelho, porque eu acredito assim que o Evangelho é transformador. Vejo isso na vida de pessoas, vejo isso na vida de famílias. Eu acho que é a coisa mais gratificante na minha vida é, às vezes, nós levar o Evangelho a uma família que está, ou uma pessoa que está perdida, ou que não está conseguindo ter êxito na vida, e acaba, depois ela conhecer o Evangelho, ter a sua vida transformada, achar o caminho, ser feliz, porque é possível ser feliz, né? As pessoas acham que felicidade é algo momentâneo, não é. Jesus, ele é a paz que excede a todo entendimento, e ele mora dentro de nós. Uma das coisas mais maravilhosas, assim, para mim, na palavra de Deus, é que Deus, ele não habita em templo. Ele habita naquele que permite ser habitado por ele. Quando nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós, meu Deus, é maravilhoso, maravilhoso. E eu tenho a graça de ser mãe e em idades extremamente diferentes, assim. Sou apaixonada pela maternidade, apaixonada. Costumo dizer que se eu tivesse mais tempo, eu teria tido no mínimo 5 filhos, porque para mim foram experiências grandiosas que só me fizeram crescer. Eu tenho 3 meninos, tenho um de 20, que já vai completar agora no final do mês 21 anos, meu amigo, meu parceiro, extremamente inteligente, traz um orgulho imenso para mim todos os dias da minha vida. É algo assim surpreendente. O Rafael, eu tive ele muito jovem, com 18 anos eu tive o Rafa. E fui mãe solteira por um bom tempo. Durante 7 anos foi só eu e o Rafa. E foi algo assim maravilhoso. Eu costumo dizer assim que para mim, antes de ter o Rafa, a vida era legal. Mas eu chamo ele de meu solzinho, por causa que antes de eu ter ele, a vida funciona, né? Antes da gente ter filho, para mim ela funcionava muito bem. Eu achava que estava tudo ótimo, mas ficou ótimo mesmo depois que ele chegou. Jesus usou o Rafa para me dar coragem, para me dar determinação. Muitas vezes, quando eu pensei em desistir, assim, Deus me fez olhar para o Rafael e ver que ele precisava que eu vencesse. Ele precisava ter uma pessoa para se guiar, para olhar, ele precisava ter um rumo. E eu entendi, diante da palavra de Deus, que isso seria eu na vida dele. Eu vejo, eu aprendo pela palavra de Deus que os pais, eles têm extrema importância na vida dos filhos. É realmente
o guiar dos filhos. Filho não vem pronto, eu não acredito nisso. E eles também não têm a capacidade de aprender sozinho. Nós não tivemos a capacidade de aprender sozinho. Precisamos que alguém nos ensine o que devemos aprender. E pai e mãe têm que tomar essa atitude, tem que tomar essa frente, tomar sobre si essa responsabilidade de que o filho precisa de um exemplo. Eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo que você fala. Às vezes você fala, e se você não fizer diante dele, ele não vai entender, né? E o Rafa foi tudo isso para mim, assim, na minha vida. Porque ele foi o primeiro, ele foi filho único durante 10 anos, né? 10 anos, foi só ele. E ele foi tudo isso, continua sendo assim, ele é super inteligente, ele corre atrás dos sonhos dele, dos projetos dele, ele faz faculdade, ele trabalha, é um excelente músico. E uma coisa que eu sempre digo para ele, e digo também para os meus filhos, para os outros, né, que eu não me importo assim se ele não seguir o ministério tanto quanto eu. Claro que é o meu sonho, né? Quem não quer que o filho faça tudo que a gente faz? Sim. Mas se ele não seguir o ministério, eu vou entender, desde que ele seja fiel a Jesus. Porque eu quero o melhor para ele. E Jesus é o melhor na vida de qualquer ser. Então eu quero que ele siga. Depois do Rafael, eu tenho o João Daniel, que está hoje com 11 anos. E ele é meu filho do meio. E é assim, toda a calmaria que a casa precisa. Ele é calmo, ele é manso. Ele tem assim, tudo pode esperar para ele. Ele é uma pessoa muito querida, muito fácil de lidar. O João Daniel, ele foi uma criança que nunca deu trabalho. Não teve dor de barriga, não teve dor de ouvido. Foi uma época que eu trabalhava muito no ministério, em várias áreas do ministério. Eu trabalhava numa coordenadoria, eu tinha minha igreja e eu sou cabeleireira de profissão, assim, fora do ministério, e foi uma época que eu trabalhava, quando eu tinha o Joãozinho pequeno, eu trabalhava no salão, e eu consegui conciliar tudo isso, porque o João sempre foi uma criança muito fácil de lidar, até hoje ele é. E eu tenho o Benjamin, que tem 1 ano e 5 meses, e que é o Benjamin, assim, é meu furacãozinho. Ele, meu Deus, ele agita a vida, ele agita o dia, ele é a coisa mais fofa. E assim, eu tô adorando ter filhos nessa idade. Agora, o ano que vem, eu já tenho 30 anos, né? Uhum. É aquela idade, né, Nath, que a gente diz, eu sou nova para ser velha, mas sou velha para ser nova. Sim. E a gente já não tem... quê, né? Reconheço, sabe? Que a gente já não tem mais tanta disposição como eu tinha para os outros guris, né? Mas ele preenche muito a minha vida, muito. Benjamin, ele é tudo assim. Às vezes a gente tá estressado, cansado, e agora ele tá falando muito, e é muito engraçado essa fase deles falarem. É maravilhoso. Então Deus me proporcionou eu tô vivendo 3 fases maravilhosas como mãe, né? Só tenho a agradecer o meu Jesus. E aí a gente consegue ver, o Rafa não consegui pegar muito, mas o João, né, que é o segundo, a Kathleen deve estar aí, deve ser um estável, né? Os perfis comportamentais. Se ele é nessa calmaria, os estáveis são mais tranquilos, né? São de boa, tudo tá certo, eles não se estressam muito. E pelo jeito o Benjamin deve ser um dominantezinho. Querido. Claro que são muito novos, né? Mas já dá para perceber que cada filho é um filho, não adianta, né? E às vezes, assim, eu vejo mães falarem assim, ó, eu sou mãe de primeira viagem. Não sei se para todas foram igual, mas para mim, e talvez até assim pela distância de idade que eles têm, eu me sinto mãe de primeira viagem nas 3 nas 3, assim, não... Às vezes eu vejo assim, eu tô no segundo filho, eu vou saber lidar. Mas filho, ele vem com as suas características próprias e a gente não consegue lidar.
A gente tem que aprender a olhar assim para cada Uhum. Até eu acho que mães, assim, que nem eu, que tem mais de 2 filhos, tem mais de um filho. Você tem que olhar bem, porque às vezes uma estratégia, algo que você usou para talvez não funcione. É aquilo, né, pastor? É tratar o outro como ele merece ser tratado e não como eu gostaria, né, de ser tratado. E cada filho vai ter, assim como as pessoas, né, não são só os filhos, mas a gente tem que dar para eles o que eles precisam, né, e não o que a gente acha, mas funcionou com o primeiro, vai funcionar. Não é uma forma, né? Não tem uma. Na verdade, não tem nem de idade, né, Nath? Porque às vezes a gente tem mania de generalizar tudo. Uhum. É assim. E às vezes eu vejo mães assim, o teu fala como, o meu não fala assim ainda, como se isso fosse um problema, né? O teu já tirou a fralda, o meu não tirou a fralda ainda. Será que eu tô... E aí muitas sofrem até, né? Tô errando como mãe, não tô conseguindo, ficam frustradas. Mas na minha experiência de ter 3 filhos com idades tão diferentes, eu entendi que na verdade, a Bíblia mostra isso, né? Nós somos indivíduos. Por mais que sejamos muito parecidos, criados à semelhança de Deus, nós somos indivíduos. Cada um tem o seu tempo, cada um vai reagir de uma maneira diferente numa idade. E eu preciso, assim, entender. Eu que passo muito tempo no meio de muitas pessoas, graças a Deus por isso. Então, eu vejo mães com filhos da idade do meu, né? Principalmente o Benjamin agora. E às vezes eu vejo mães se cobrando. Mas o teu tá em que ano da escola? Que já tirou a fralda, já parou de mamar no peito, já isso, já aquilo. Como se fosse um relógio determinado, igual a todos. E não é. Cada um deles é do jeitinho deles. A gente ter uma ideia, assim, o meu primeiro filho, ele chupou bico, mamadeira. Os 2 segundos, eles não quiseram. Escolha própria deles, né? E a gente vai dizer, como que uma criança recém-nascida escolhe? Escolhe. Né? Eles têm as suas temperaturas. Um é mais gostoso do que o outro. A gente precisa olhar muito para os nossos filhos. Sabe que eu acho que é uma coisa até que falta hoje, que algumas mães, pais se frustram ou passam por dificuldade, ou às vezes vão perceber que o filho está tendo problema muito tarde por não parar e olhar para o filho. Não ficar olhando, não ficar atento. A Bíblia diz assim, vigiar em todo tempo. E a gente precisa usar isso com os nossos filhos. É essencial, se a gente quer ser uma boa mãe, um bom pai. Eu preparei assim, o livro de Salmos. Quando você quiser falar, você me corta, tá? Porque eu falo... Pode ir, eu fico aqui babando. Pode ir com tudo. O livro de Salmos, capítulo 127, no versículo 3, diz assim, herança do Senhor são os filhos. Então, a gente já sabe que filho é bom. Herança. Todos os fatos da nossa vida, em todo o tempo, eles são bons. Porque herança nunca é ruim, né? Dá presente de grego. Então, filho é algo bom na nossa vida. Quando a gente começa já a olhar que é bom, eles começam a nos fazer bem. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Aí a gente fica pensando, né? Que a Bíblia diz que os filhos, eles são como flecha, que devem ser lançados. Só que a flecha, antes dela ser lançada, ela precisa ser preparada. Ela precisa ser moldada. E você precisa também saber que tipo de flecha usar para que situação e para a distância que você quer lançar. Né? Então, nós temos que sim olhar para os nossos filhos, perceber eles, moldar eles. Não dá para largar eles sozinho, achar que eles vão crescer sozinho, que na hora certa eles vão se moldar. Eu vejo assim, muitos problemas de famílias com adolescentes, com filhos, até com filhos criança, por causa disso, essa falta de atenção que falta. Mas não é você parar a sua vida, não.
tudo que é feito com amor é mais fácil. Tudo que você tira o peso. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Aí, às vezes, a gente fica achando um peso. Eu preciso educar. Não. Estar com os filhos, olhar para eles, escutar eles, ouvir, perceber o tempo que eles estão passando, passar tempo com eles, né? Carregar eles com você. E isso ajuda muito a gente preparar os nossos filhos, porque... Qualidade, né, pastora? Que às vezes a gente tá junto, mas não tá, né? Tá ali, só de corpo presente, mas tá no celular, tá resolvendo uma coisa, outra é o tempo de qualidade, né? Por menor que seja, esse tempo ser dedicado realmente com qualidade para eles, né? É verdade. Deixar eles falar, né, Nath? Uhum. Às vezes, todas as idades, assim, ó. Até o Benjamin, que tem um aninho e pouco, ele me surpreende muito, muito mesmo no que ele fala. Sim. Sabe? A percepção que ele tem das coisas, assim, é muito grande. E é bem como tu diz, às vezes a gente tá com eles, anda com eles, mas a gente não escuta eles. Uhum. Né? Escutar. Perguntar o que tu pensa, tu viu, o que aconteceu, puxar conversa. Que às vezes são conversas que parece que vão ser desinteressantes, né? Que a gente conversa com a gente tá num nível, pensa que tá num nível tão superior. Mas eles nos surpreendem, né? Eles saem com cada uma, né? Uhum. Tu sabe que a Vitória me pregou uma peça sábado. Que a gente saiu, porque tinha comemoração, um amigo secreto do Labrasa e tal, e tarde, né? A Vitória dorme cedo, ela dorme 7h30. E aí o Vini me avisou, daí eu deixei ela dormir mais de tarde pra ela aguentar, porque ela é boa de cama, né? Gosta de dormir. Aí ela já era meia-noite, ela tava estressada, né? Ela tava cansada, aí eu não tinha nem me dado conta do horário. E aí a gente chegou em casa, já tinha dado banho nela e tudo. Aí fui botar o pijaminha dela e ela tava, né, resmungando. Eu te vi, o que você quer? Só resmungando. Aí eu larguei, né? Na hora, num piscar é aquilo, né? As mães, os pais, a gente erra, né? Mas o negócio é tu ter consciência que tu errou e não repetir aquilo e saber se desculpar, né? Aí eu trocando ela, botando o pijama, e eu disse, que saco, Vi! Aí ela me olhou bem séria, assim, ela disse, que saco você, mamãe? E eu disse, eu tive que me segurar pra não rir, né? Porque eu não podia perder ali, né, o meu empoderamento diante dela, porque senão vai virar brincadeira, né? E aí eu respirei fundo e disse, Vi, você me desculpa. A mãe te desrespeitou, porque eu te tirei do teu horário, né? Eu tirei ela da rotina dela e eu tava reclamando. Né? E ela me largou aquela, que saco você, mamãe. Eu disse, nossa senhora, que ficha cai, né? Então, o quanto a gente tem que saber, né? Tá ouvindo eles realmente. Eles têm, assim, coisas poderosas para nos dizer numa frase que às vezes eu acho que é sem sentido, mas não é, né? A maneira com que eles reagem, o que eles falam, o comportamento deles vai nos mostrar o que eles estão vivendo. Exatamente. Porque problema, às vezes eles estão irritados, ou estão quietos demais, né? Uhum. Às vezes crianças estão passando por problemas bem sérios, assim, e que eles vão reagir a alguma coisa Às vezes, assim, pessoas vêm conversar comigo, né? E eu vejo mães dizer assim, eu não percebi o que estava acontecendo. Mas, na verdade, porque passa o tempo muito ligeiro, se envolve com um monte de coisa, trabalho, a gente sabe, estresse, pessoas, mães que passam por depressão. Eu acho até assim, que uma das curas da depressão, uma das curas para quem passa por esse tipo de problema psicológico é estar com uma criança. Porque tu estando com uma criança, assim, ela te mostra tanta coisa, a maneira que eles amam é maravilhosa. É puro, né? É sem interesse, é sem... Jesus diz que quem quiser herdar o reino dos céus tem que aprender a ser como criança. Mas não é ser bobo, porque criança não é boba. É a capacidade que eles têm de amar, de perdoar, de deixar as coisas passarem e passar. Porque às vezes tem problema que a gente carrega, por isso que ele está na nossa vida.
Se você deixa ele passar, ele acaba. E criança tem disso, né? O Benjamin, outro dia também, ele é muito agitado. E aí eu peguei e coloquei ele lá no quarto e disse para ele que ele não podia sair do quarto até que passasse um tempo assim, porque ele estava demais. E passou, ficou, acho que passou tudo aquilo assim, e depois eu parei, peguei ele no colo, e eu percebi assim que se fosse comigo, se alguém tivesse me trancado, me falado, eu ia levar aquilo por uma semana até esquecer. Mas ele não. Ele já tinha esquecido, ele já não estava mais... Aquilo já havia passado. Uhum. Então a gente tem que aprender muito com eles têm muito para nos ensinar. Eu acho que há uma linha muito tênue em a gente saber pedir que ele precisa de ti, mas que ele também é um indivíduo, ele não é a tua extensão. Tem pais que acham que filho é a extensão. Ele tem que saber como eu, mas nessa idade eu já trabalhava, mas nessa idade eu já estudava, nessa idade eu isso, mas ele não é a nossa extensão. É uma outra pessoa que está ali diante de nós, que tem as suas vontades, o seu querer, que tem o seu tempo, que tem a sua vida própria, mas que ao mesmo tempo depende muito de mim. Depende muito das minhas atitudes, depende muito do meu querer, depende muito de mim.